Você já percebeu que a palavra arrependimento hoje ela está quase extinta, principalmente dentro dos templos, dentro das igrejas? Porque qual é a mensagem do Evangelho primeiramente? Quando nosso Salvador, todas as Escrituras, qual é a primeira mensagem, qual é a primeira palavra que é dita para o homem chegar à salvação? A primeira palavra está no arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos. Jesus falou essa palavra muitas vezes, principalmente arrependimento. Em Lucas 13:5, ele falou: não, vos digo, antes se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Isso aqui foi um acidente que teve na Torre de Siloé, e perguntaram por que aqueles homens morreram. Foi por causa do pecado? Aí Jesus falou: não, mas se vocês não se arrependerem, vocês de igual modo vai perecer. Em Atos dos Apóstolos também, a pregação dos apóstolos seguiu o mesmo exemplo do nosso Salvador, o mesmo exemplo, que diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então a mensagem do Evangelho, ele é arrependimento. Hoje que nós vemos dentro das igrejas, não vem, é muito sutil, por isso que eu insisto que a palavra de Deus ela tem que ser pura. O nosso Salvador falou que um pouco de fermento leveda toda a massa. Coisinha, pouquinho, né? A verdade, mas um pouquinho de fermento, ele vai estragar a massa. Por isso que o Evangelho tem que ser pregado limpo e cristalino. Olha só para vocês raciocinar. Vocês já perceberam quando as pessoas vão levar... Eu já fiz um vídeo sobre fazer o apelo. Quem quer aceitar Jesus, né? Lógico, muita gente vai levantar a mão ali. Mas eu queria ver quando esses pregadores vão fazer o apelo, se eles falassem assim: olha, quem quer se arrepender dos seus pecados e se converter? Deveria ser desta forma, um chamamento para aquelas pessoas que querem se arrepender e converter. Quer dizer, o arrependimento ele vem acompanhado de uma ação, que é uma conversão. Conversão que é? Você mudar de rumo, mudar de direção. Mas o que nós vemos hoje aí, quando eles vão evangelizar, eu já vi muito isso. Vem, Jesus vai dar um jeito na sua vida. Olha, Jesus ele vai trazer seu marido de volta. Olha, ele vai te dar saúde. Olha, você vai ter um emprego. Não é assim que eles evangelizam hoje em dia? Porque o evangelho era muito diferente. Está muito diferente do que era os primórdios dos tempos do nosso Salvador. Nós temos que levar as pessoas ao arrependimento e à conversão, mudança de vida. Toda vez que os apóstolos pregavam, se você lê as Escrituras, você vai ver que eles falavam da necessidade do arrependimento. O que eu vejo hoje em dia, as pessoas dizem: olha, eu não me arrependo de nada do que eu fiz, eu me arrependo daquilo que eu não fiz. E eu chego uma parte da minha vida que eu comecei, quando eu me converti, eu falei: Senhor, eu me arrependo. E eu me arrependo mesmo. Tem vezes que me vem aqueles pensamentos, eu falo: olha, não devia ter feito aquilo. É arrependimento. E não fiz mais, nunca mais eu fiz. Isso é arrependimento. Quando a pessoa se converte, ele se arrepende, ele muda de direção. E para você ter uma ideia, o Evangelho, observa você que frequenta a sua igreja, como que é feito os apelos. Vê se eles levam as pessoas ao arrependimento. João Batista, quando veio pregando o Evangelho e batizando, o batismo de arrependimento. Então, quando as pessoas se arrependiam, eles tinham que botar em prática. Como que eles botavam em prática? Era descendo as águas naquela época. Era descendo as águas, porque o nosso Salvador ainda ia ser revelado ao mundo.
E aí João veio trazendo o batismo de arrependimento, e com aquela simbologia que estava morrendo para aquela velha vida e levantando, ressuscitando para uma nova vida. E hoje nós também, quando nós nos arrependemos, nós começamos a praticar, nós converte, nós começa a ser pautada a nossa direção, a nossa vida na palavra. Então, se você vai numa igreja, num ajuntamento de pessoas, num templo, quando você vê aquele aperto, vê se o pastor, a sua liderança, ele está levando o povo ao arrependimento dos pecados. Antigamente, uns séculos atrás, as pessoas, quando ouviam a pregação do evangelho, elas choravam de arrependimento. Hoje você não vê choro de arrependimento. O que eu vejo é muito choro emocional. Pessoas com pecado, cheias de pecado, chorando ali, mas não houve arrependimento nelas. Está com a vida toda torta, toda bagunçada, né? E eu, quando eu tomei posse da palavra, do arrependimento, eu tive que tomar várias decisões drásticas na minha vida, muitas decisões importantíssimas. Eu tive que abrir mão de muitas coisas e me arrependi e chorei diante de Deus. E até hoje eu me envergonho dos atos pecaminosos que eu fazia. Tenho vergonha, e cada um de nós devemos ter vergonha. E o interessante hoje em dia, que as pessoas, eles se convertem, né? Mas eles não se arrependem. Por que eu acho que eles não se arrependem? Porque eles vivem dando aquele testemunho e fala de boca cheia: eu era isso, eu era aquilo. Deveria ter vergonha de contar esses testemunhos. Teve um pregador lá no Nordeste, ele saía lá pelo Nordeste pregando: eu matei não sei quanto. E pelo que ele falava, ele deveria chorar pelas almas que ele mandou para o inferno. Ele deveria se arrepender, não deveria nem contar essa vida miserável dele que ele tinha. E ainda fala que é testemunho, né? Ele começa a contar detalhes daquelas coisas escabrosas. Por isso que a palavra de Deus fala que isso não é nem bom a pessoa ficar sabendo disso. A palavra de Deus fala que até dizer é vergonhoso. Até dizer é vergonhoso. Então eu tenho vergonha de dizer o que eu andava fazendo. Eu nem conto. No meu testemunho eu conto: eu era um miserável pecador. Miserável pecador, e Deus veio, eu me arrependi, Ele me salvou. Agora eu vou ficar contando detalhes, parece que fica se deliciando com aqueles detalhes, né? Observa aí, e o povo não se toca disso. O povo não tem noção que é um testemunho aqui dali. Testemunho. Eu acho que eles deveriam, se fosse dar um testemunho, chorasse pelas coisas erradas que foi feito. Quando me lembro dos meus pecados, eu fico muito triste. Quantos anos da minha vida desagradando a Deus, eu choro na presença de Deus. Então nós deveríamos, o verdadeiro arrependimento é esse. Quando você faz mal a um amigo, nosso pai é Deus, e nós ofendemos eles. E às vezes nós ofendemos com a pessoa que a gente ama, a gente fica triste, porque a gente se arrepende. E parece que hoje em dia as pessoas não ficam mais tristes, elas contam com vantagem. Eu era isso, eu era aquilo, eu roubava, eu matava, eu prostituía, eu tinha não sei, começa a contar aqueles pecados escabrosos, né? E naquelas palavras você não vê arrependimento genuíno. Não vemos arrependimento genuíno. Porque se tivesse arrependimento genuíno, eles teriam vergonha de contar do que eles eram. Poderia apenas dizer assim: olha, um homem que eu tenho vergonha de falar e não vou falar para vocês, mas Deus me perdoou. Então eu gostaria que você fosse mais inteligente e espiritual. E as pessoas batem palma, dá glória a Deus quando vê esses homens lá dando esses testemunhos. Você já percebeu que dá pulo, glória, não sei o que. Aqueles homens, tem uns que até inventam coisas a mais, acrescentam mais pecado. Como uns homens desses vai ser salvo, vai ser homem de Deus se não se arrependeu? Então, as pessoas hoje nas igrejas não estão sendo ensinadas arrependimento. Nós devemos nos arrepender. Eu mesmo no meu dia a dia, às vezes, coisinha, eu não devia ter pensado isso, Senhor, me perdoe. Eu não devia ter falado isso ou aquilo. Isso é arrependimento. E nós vivemos arrependendo e não fazendo mais. É isso que é crescimento. Todos os dias
quando nós pecamos, quando acontece da gente pecar sem ser pecado voluntário, eu não vou fazer mais isso, agora eu vou melhorar nisso, eu vou mudar de direção. Isso é arrependimento e conversão. Eu gostaria, meu ouvinte, que você pensasse